você vai respeitar a vontade do seu paciente. Às vezes você quer, né, a gente fica ansioso porque, por mais que a gente não tenha uma bola de cristal e possa falar para o nosso paciente o que vai acontecer se algo, né, não sair do jeito ideal, até porque não tem ideal, né, Sérgio? Né? Você não pode pegar ele, amarrar e tomar a decisão por ele, porque senão o sofrimento dele vai aumentar. Né? O que você pensa, por exemplo, de uma pessoa... Eu vou te dar um exemplo de um paciente no meu consultório. Né? Ele chega lá e fala, olha, eu gostaria de emagrecer e eu vi o vídeo seu, que está lá com o Renato Cariani, com o Júlio Balestrin, lá na Max, e eu quero fazer uma dieta assim, eu quero comer frango com batata doce. A pessoa nunca prestou atenção no que come. Você vai pegar essa pessoa e fazer uma dieta de bodybuilder para ela, você já mudar radicalmente a vida, né? Faz o menor sentido. Isso é contra qualquer situação de bom senso. Ah, mas para fulano funcionou. Por quanto tempo? Essa é a pergunta. Porque o paciente não é uma foto, Sérgio. O paciente é um filme. E quando você pega esse paciente e coloca numa situação desagradável, você cria um filme ruim. Que ele está assistindo, sofrendo e mais. Emagrecimento, que é um exemplo, não é uma coisa que você faz da noite para o dia. É uma coisa que você faz um processo longo, demorado. E às vezes a pessoa quer amanhã, né? Daqui uma semana, né? Então, o que é o processo do emagrecimento? É você criar uma rotina para essa pessoa e diminuir o que é a ansiedade dela. E explicar o quê? Qual é o objetivo? Perder 10 quilos, 20, 50? Não é. O objetivo dela é que ela tenha rotina. Por quê? Né? E aí vem as 3 técnicas que os nutricionistas mais utilizam no dia a dia no consultório. Né? E que muitas vezes falta ele sentar um pouquinho com o paciente e gastar 5 minutos para explicar isso. E que a gente explica para todo paciente na primeira vez que ele vem, para ele entender que a gente não está lá para fazer ele sofrer. E mais, que como médicos nós estamos ali para servi-lo, que é essa a função da medicina. É servir o seu paciente, né? Não é tiranizá-lo. Agora você vai fazer esse exame, então eu vou te operar e não é isso, né? E essas 3 coisas são super simples. E as pessoas decidem começar com a coisa mais difícil do mundo, né? Que é restrição calórica. E que nessa restrição calórica envolve uma outra coisa que também é terrivelmente difícil, que é a monotonia alimentar. Então eu vou tirar a caloria e vou comer tudo frango com batata doce. Sucesso, você vai conseguir fazer 2 refeições assim. Depois você vai querer se atirar de uma ponte, porque isso não é vida. Vai dar um outro problema, né, na pessoa, né? Com certeza. Né? E essas 3 coisas basicamente são, em primeiro lugar, janela alimentar. Né? Você organizar o que é a sua vida. Por quê? Aí tem estudo do indiano, um cara chamado Panda, que ele estudou o que são os relógios biológicos. E o que ele percebeu? Que quando você pegava um ratinho e tirava o núcleo supraquiasmático dele, que é uma região do nosso cérebro, que nota, por exemplo, o que é dia e o que é noite, ele perdia a noção do horário de comer. Com certeza. E o ratinho, ele normalmente começa a comer a hora que clareia o dia e para de comer a hora que a noite chega. Então ele come durante o dia. E ele tem uma janela aproximada alimentar, sempre respeitando esse tipo de intervalo. O ratinho sem o núcleo supraquiasmático, ele come o tempo inteiro. Depois de 3 meses observando esses ratinhos, o que o Panda descobriu? Que com a mesma caloria, o ratinho que come ao longo do dia inteiro, ele engorda. E o ratinho que mantém aquela janela alimentar, ele simplesmente não muda o peso dele. O que você começa a entender? Porque eu sempre fiz isso na minha vida. Não, você não sempre fez isso. Quando você morava na casa da sua mãe, você acordava às 7 da manhã para ir para a escola, ela te dava café. Meio-dia você chegava da escola, você almoçava. Aí, às 6 da tarde, ela ia te pegar pela orelha na cara do seu amiguinho para te dar o jantar. E aí, no máximo, ela te dava um copo de leite antes de dormir e você dormia. E você comia pizza, bolo, você comia estrogonofe, você comia lasanha, você comia macarronada. De domingo, então, você comia macarronada que você queria deitar na mesa, se fosse o caso, de tanto que você comia. E você não engordava. Mas é porque o metabolismo era rápido. Negativo. É porque você tinha uma janela alimentar que a sua mãe fazia para você. Que foi a primeira coisa que você fez quando você se tornou adulto? Acordar, sair sem tomar café. Já começou ferrando tudo, né? Só isso. Você tem um estudo do American Heart Association de 2016 mostrando que você aumenta o seu risco de doença coronariana em 27,5%. Só de não tomar café da manhã. Cara, é muita coisa.
Aí, que hora você vai almoçar? Meio-dia? Não, 3 da tarde. A hora que der, né? É a famosa hora que der, né? Exatamente. 4 da tarde. Ou você vai fazer um jantoço, né? E aí você vai chegar na sua casa e você vai enrolar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e de repente vai vir aquela fome, Sérgio, que você vai misturar feijão, arroz, macarrão, bolo de cenoura com peixe frito e filé mignon com, sei lá, se tiver água sanitária gelada, você vai tomar, né? E isso já é a primeira coisa que a gente desorganiza na fase adulta. Regulariza tudo, né? E o nosso organismo, ele é bom, ele briga com isso durante um tempo, durante alguns anos. Chega uma hora, né, como o organismo ele é montado com base em sistemas de comporta, que ele não aguenta mais sustentar o que é essa resistência, esse estímulo nocivo. E você começa a ganhar peso, ganha peso, ganha peso, ganha peso. Segunda coisa, fracionamento alimentar. Isso é uma coisa muito legal de... Aí nessa janela aí, Claro. é que entra o lance do tal do Jejum intermitente. intermitente. É Então, isso? na verdade, o jejum intermitente ele é uma estratégia para você baixar níveis de insulina de forma aguda, tá? Já vou te falar porque que isso é importante, mas antes de falar isso, o que é bom separar? Boa parte do que faz o jejum intermitente funcionar é a janela alimentar, não o jejum. É ter o horário, né?